Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre a cura da orfandade e que ela começa quando nós encontramos o Pai. E eu queria ler o capítulo de Mateus 6, que está inserido o Pai Nosso, mas você vê que é um capítulo que ele vai falar o tempo todo do Pai. Então ele começa dizendo assim: tenham cuidado, não pratique as suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando o nosso coração está somente no nosso ego, somente na nossa vaidade, no nosso egoísmo, e as nossas ações e atitudes não glorificam o nosso Pai, não receberemos a recompensa do Pai na eternidade. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas, nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Ou seja, o elogio das pessoas. Quando nós fazemos as coisas simplesmente para sermos validados, para sermos elogiados, para sermos vistos como pessoas boas, importantes, nós recebemos apenas elogios dos homens que são passageiros. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo a seu Pai, que observe em segredo e os recompensará. O Pai. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, em segredo. Então o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Repetições que não vêm do coração. Então ele está dizendo assim: se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações, eles acham, que se repetir as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem, como o caso da Débora. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Lição da célula, quem estava na célula. E não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja o 14. Seu Pai celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Está repetindo isso.
Temos a oração do Pai Nosso, né? Pois teu reino, o poder e a glória para sempre é glorificado. Mas ele diz assim, ó, seu Pai celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Se você tem alguém aí que você tem mágoa, não perdoou, vai liberando perdão aí, para você ser muito abençoado, amém? Não precisa coçar a cabeça, não, libera perdão. Mas se vocês recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Você vê como ele enfatiza 2 versículos? A mesma coisa. Ele fala a mesma coisa de forma diferente. Então pega essa chave. Perdoa, ok? Eu lembrei disso na célula aquele dia. Eu falei, eu vou falar. Vamos falar, Senhor, do Pai Nosso, amém? Então, queridos, existe algo que você precisa saber na sua vida. Uma única coisa que você precisa saber na sua vida. Porque se você não souber na sua vida essa resposta, você não consegue vencer em nada. E nós vamos ver isso. Quer descobrir quem é Deus. Lembra que eu sempre falo para vocês, o mais importante da nossa vida é sabermos quem é Deus, quem nós somos nele e quem nós somos através dele. Esse é meu lema, que eu busco ao Senhor para passar para vocês esse entendimento. Quem é nosso Deus, quem nós somos nele e quem nós somos através dele. E o mais importante que você entenda é que Deus é Pai. Mas mais importante ainda é que o seu Pai e o meu Pai é Deus. Isso tem que ficar muito claro para você, porque Jesus veio para revelar o Pai. E o tempo todo ele fala do Pai, eu faço a vontade do meu Pai, para ser glorificado meu Pai, né? O Felipe fala, Jesus, mostra-nos o Pai. E ele fala, Felipe, eu estou tanto tempo com vocês. Então aquele que vê a mim, vê o Pai. Então Jesus revela o Pai o tempo todo. O Pai é revelado no Filho. O Pai é revelado no Filho. Nós somos pequenos Cristos. E nós precisamos revelar o Pai. Porque muitas pessoas veem a Deus como Todo-Poderoso, algo tão distante, né? Pai nosso que estás no céu. E aí você acha assim, não, ele está lá no céu, ele é muito distante. Não, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, porque nós ligamos a terra e o céu, porque nós somos o templo, ele habita em nós. Então o Pai está em nós, próximo. Então mesmo sem pedir, Ele sabe o que nós necessitamos e Ele provém, nós vamos ver isso. Para que você tenha no seu coração a cura, muitas vezes da orfandade, porque muitas vezes nós nos sentimos órfãos, sem pai. E aqui, independente do pai terreno que você teve, se foi bom, se foi ruim, se não foi nada... Perdoa, esquece o pai terreno agora, nós temos que falar do nosso Pai celestial, eterno, que vive em você e você vive nele. E que isso faz toda a diferença como você caminha aqui, como você entende a vida e como você prospera e é bem sucedido nesta terra, porque o seu Pai é Deus. Amém. Isso faz toda a diferença na nossa vida e no nosso entendimento e como a gente enxerga. Porque tem pessoas que vão ver Deus como juiz, apenas um juiz, que está nos julgando o tempo todo. E o tempo todo você se sente sempre culpado, sempre numa, como eu vou dizer, como chama quando você vai ao juiz? Você vai num julgamento, né? Mas você se sente com culpa e você vive com medo, tentando
se esconder dele e se esconder de si mesmo. Se eu vejo Deus apenas como rei, eu vou viver apenas como servo. O nosso Deus é muito maior. Se eu vejo Ele como Pai, se eu entendo que Ele é Pai, então eu vivo como filho, como filha. Joga fora todas as outras coisas e receba a filiação. Você é filho do Pai, que é Deus, filho de Deus, Pai. Amém? E por isso que Jesus, ao revelar o Senhor, disse: olha, então, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, ó, Pai nosso. E Ele traz o Pai para todos nós. Amém? Isso é muito importante, porque você precisa entender que você pertence a Ele. Essa faz toda a diferença. Você pertence a Deus. Você tem alguém que é responsável por você. Tem alguém que cuida de você. E é isso que nós vamos ver, amém? Então ele começa com essa revelação da paternidade. Outra coisa, quando um filho pequeno, por exemplo, mais inocente, a criança, né? Você pergunta às vezes para o meu neto, por exemplo, quem é seu pai? O que ele faz? O que ele vai falar? Meu pai é o Murilo. Ele joga bola comigo. Ele vê TV comigo, ele me leva na escola. Ele faz, vovó, um sanduíche para mim muito bom. O que ele está falando do pai dele? A relação que ele tem com o pai. O que o pai faz para ele. O que o pai cuida dele. Ele não está falando, o Murilo, ele trabalha lá no banco, ele é formado não sei o quê, sei lá. Ele não está falando a especificação profissional, né? Porque quando a gente fala com alguém, olá, tudo bem? O que você faz? Eu sou pescador, eu sou cozinheiro. Não. O filho fala o que o pai faz para ele, com ele. Verdade? Quando você lembra do seu pai, você fala, meu pai, ele me ensinou tal coisa, meu pai fez isso por mim, meu pai me ensinou aquilo. Mesmo que o pai tenha te feito muitos males, que você teve algo muito ruim, mas você lembra do que ele fez para você. O seu relacionamento de troca, mesmo que tenha sido difícil às vezes, ok? Então a essência do nosso Deus, a natureza do nosso Deus não muda. Ele é Pai. E o que ele faz para nós? Coisas boas. Ele deu o Filho dele para nos salvar. E Ele nos deu como herança para o Filho. Os filhos são herança do Senhor. Então, o Pai tem a nós como herança. E nós fomos adotados e somos irmãos em Cristo, por isso somos herança do Senhor. O nosso Pai não vai mudar a essência dele de ser Pai, paternidade. Isso é muito importante para que você entenda. Amém? E Ele é o Pai eterno. Sempre foi, antes da criação, antes do pecado, antes da humanidade, Ele sempre foi Pai. Mesmo na Trindade, que sempre existiu. É o mesmo Pai antes da criação, mesmo Pai hoje, o mesmo Pai eterno. Mesmo Deus de ontem, mesmo Deus de hoje, mesmo Deus de sempre. Ok? Amém. Então, queridos, a maior obra do diabo é distorcer a imagem do Pai. A maior obra do diabo na nossa vida é distorcer na sua vida a imagem do Pai. Porque muitos de nós relacionamos o nosso relacionamento com o Pai terreno com o Pai eterno. Como eu estou falando, esquece aqui o Pai terreno e olha para o Pai eterno. Bom? Veja só o que 1 João 2,22, 1 João 2,22,
que fala, o espírito do anticristo fala assim, ó. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega a Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo? O Pai está dizendo isso, né? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Quando você vê uma pessoa que não crê que Jesus é o Filho do Deus vivo, e que veio para revelar o Pai, e que veio da vontade do Pai, e que morreu por nós e ressuscitou, não crê, briga por isso, quem é que está atuando na mentira? O anticristo. Porque o anticristo, o sistema do anticristo, e o anticristo, aquele que quer seguir as trevas, é aquele que tem em seu coração o anticristo. E ele é mentiroso. O Senhor falou também em João 8:44, mesma coisa. Né? Falou para os fariseus, vocês têm por pai o diabo que é mentiroso. Amém? Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e o pai da mentira. Ok? Então, Satanás ele sempre vai trabalhar para distorcer um pai bom, um pai generoso, um pai misericordioso, ok? E é o interesse dele, além de distorcer, que as pessoas não o conheçam. Por quê? Quando a imagem do pai é destruída, a identidade de filho também é destruída. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de pai, ok? A imagem e semelhança do pai. Tanto o homem quanto a mulher foram feitos macho e fêmea. A imagem e semelhança do pai. Então, você vê hoje o inimigo tentando distorcer a imagem e semelhança do pai em nós, quanto a masculinidade e a feminilidade. Você vê que os homens, em geral, tá, não estão aqui esses homens, tá? Que os homens estão aqui são machos. Amém? E você vê que a masculinidade está distorcida na vestimenta, no trabalho, no que fazem, no enfrentamento, na coragem, nas atitudes. A imagem está distorcida de filho. Não é? E a feminilidade também. As mulheres não são mais tão femininas. As mulheres também não querem exercer papéis femininos, da imagem e semelhança do Senhor, de serviço, e é isso que nós vamos entender hoje. Então, você vê que tudo que o inimigo faz é para distorcer a imagem do Pai e a imagem e semelhança que nós temos quanto a macho e fêmea. Ok? As pessoas têm dificuldade em entender essa paternidade e confiar no Pai. É isso que o inimigo faz na sua vida. Para que você não confie no Pai, porque o seu pai terreno foi para você pessoa falha, porque todos somos falhos, não existe ninguém perfeito. Então você vai olhar normalmente para o seu pai terreno e você vai falar, Deus não é tão fiel. Porque você vai ter essa imagem distorcida. Não olhe para o seu pai terreno. Olhe para o seu Pai Celestial somente. E que Ele é bom, Ele é gracioso, e Ele é misericordioso. E Ele amou o mundo de tal maneira. Ele te amou antes do mundo. E Ele te amou, né? Quando você foi feito no útero da sua mãe. Então, veja, você pode ter tido um pai que abandonou, um pai que humilhou, um pai que foi ausente, um pai autoritário, esquece. Ok? Mas lembre-se que o inimigo vai sempre trazer a imagem do seu pai para que você rejeite o Pai Celestial. Então, querido, a sua cura, a cura das suas emoções,
a cura da sua alma, a cura do seu valor, a cura da sua importância, a cura da sua posição, do pertencimento, acontece na sua alma. Você vai ser outra pessoa a partir do momento que você entender que não é órfão, que você não está rejeitado, que você não está largado, mas que você é amado. Tudo que você tem que entender é esse amor exponencial, que você nem consegue entender. Um pai que dá o próprio filho para morrer por você. E quantas lutas você não vê que Deus está travando para que a sua vida permaneça saudável, permaneça num lugar seguro, que você nem vê. Mas Ele está travando porque Ele é um pai protetor. Porque Ele é um pai onisciente, onipresente e onipotente. Amém? E é isso que nós vamos ver agora, para resumir tudo aqui. 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Então, é Ele quem define todas as suas experiências. Amém? E nós vamos ver isso. Preste bem atenção nisso. João 3,35. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Nós somos entregues a Jesus. Agora, preste atenção, os atributos do Pai. Onisciência de Deus, ok? Ele é um Deus onisciente, sabe todas as coisas, é um pai onisciente, ok? Esse pai onisciente é aquele que sempre vai responder todas as suas questões, porque ele conhece tudo, e ele faz questão de te responder todas as suas dúvidas. E um pai onisciente que conhece tudo é aquele que traz o propósito. Propósito. Vamos ver. E o Pai onipotente é aquele que tem força, que tem poder, é aquele que vai te trazer provisão. E o Pai onipresente é aquele que vai te dar proteção, porque Ele é presente na sua vida. E isso está no Pai Nosso. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É este Deus que primeiro vai te dar propósito, vai te dar uma direção. Você não vai ficar perdido. E Ele vai depois te dar essa provisão para que você cumpra este propósito. E Ele vai te trazer proteção de todo o mal que vai tentar impedir o propósito dEle na sua vida, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você saiba o valor que você tem, para que você saiba a importância. Porque hoje, todos os males das nossas almas são porque a gente não se vê valor, a gente sempre deseja ser validado, sempre desejamos ter importância, sempre desejamos conquistar coisas, quando nós temos um buraco no nosso coração e queremos preencher com vaidade, com bens, com projeção, com validação, com importância, e isso tudo nós encontramos no Pai. E essa cura que eu desejo para você e desejo para mim, porque eu encontro paz na minha vida, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias, eu nunca tenho medo, porque eu sei que é um Deus que me protege, que é onipresente, porque está comigo todo o tempo. Eu sei que Deus me dá direção de algo que eu preciso fazer, e no momento que Ele me deu essa direção, porque Ele conhece todas as coisas, Ele vai me dar sabedoria para cumprir esta obra, e Ele vai me trazer provisão para que eu cumpra esta obra. Amém? Amém. Entenderam? Obrigado, Senhor. Porque às vezes é difícil tentar explicar para vocês. Amém? Então, o que ocorre
com o sentimento da orfandade. Quando você se sente órfão, é horrível se sentir órfão. É horrível se sentir perdido, largado. Amém? Se sentir sozinho, sem proteção, sem ninguém para conversar. Não é? Então, essa é a maior crise da humanidade. A maior crise da humanidade não é financeira, não é falta de alimento, não é política, não é emocional. A maior crise da humanidade é da orfandade. São perdidos. Perdidos. As pessoas estão perdidas sem o Pai. Vivemos uma geração cheia de tecnologia, mas vazia de identidade. Ok? Nós temos a tecnologia ao nosso favor. Quantas pessoas hoje se matam? Porque não tem esperança. Porque não tem propósito. Porque não tem provisão. Porque não tem proteção. Porque não tem pertencimento. Porque o pertencimento traz importância, validação. Você é importante para Deus, você é importante para mim. Eu te dou valor, porque eu luto por você. Você vale muito para mim. Temos informação, temos aí 300 IAs, ou IAs, como é que... Porque eu falo IA da nossa igreja, né? Mas é IAs, IA, minha filha dá risada. Mas nós temos muitas IAs, mas ninguém tem direção. Temos muitos seguidores, mas temos um vazio imenso de pertencimento. Temos sucesso, mas muito continuam sentindo que precisa sempre algo mais. Já viu pessoas que têm sucesso, que têm poder, que têm dinheiro, mas eles querem mais. Às vezes eu olho para esse povo roubando e falo, já não pegou tudo que precisava? Vaza. Quer continuar ali, né? Agarrado no dinheiro. Falou, Jesus, já ganhou muito, chega. Já tem para o neto, para o bisneto, sei lá o quê. Mas as pessoas não sentem satisfação na vida, alegria na vida. Não se sentem amados, não se sentem importantes. Porque são órfãos, tem sempre um vazio, tem sempre a falta de alguma coisa. Tem pessoas que são assim também com a comida. Como se sentem órfãos, a falta que tem, eu preciso comer, porque eu preciso preencher. A gula é um pecado. Amém? Então eu preciso ser preenchido pela comida, porque aquilo vai me dar prazer, aquilo vai me dar sensação de prazer, de valor. Eu comi. Porque sempre tem medo que o pai não vai prover, porque viveu faltas lá no passado, então acha que também hoje vai faltar. E assim nós tivemos falta de amor, falta de importância, falta de validação, então eu acho que hoje também vai me faltar, então eu preciso ser muito importante em algum lugar, eu preciso ser importante nas redes sociais, eu preciso ser importante na igreja, eu preciso ter um cargo lá no meu trabalho, eu preciso puxar o tapete de para chegar lá na frente, e quando eu chegar lá na frente eu vou ter o medo, que é a síndrome do impostor, puxa, eu cheguei aqui na frente, mas eu pus um monte de gente para cair, e agora se descobrirem eu estou aqui, eu tenho medo que descubram que eu puxei um monte de tapete, e agora? É o órfão que não teve a direção do pai, o propósito do pai, porque o pai, ele vai dar direção. Desde pequeno, o pai, ele ensina. Vai ali andar de bicicleta, eu não consigo, não. Vai, você vai conseguir. Pula ali, daquela, não vou conseguir, pula ali, pula aqui, na piscina vai nadar. Não, eu vou morrer. Vai. O pai dá direção. O pai ensina. O pai faz a pessoa se fortalecer na coragem. É o onisciente, o Deus onisciente traz para você a resposta de todas as suas questões.
Deus, como é que eu tenho que proceder? Qual é o teu propósito hoje para mim? O que eu tenho que fazer? Aonde eu vou ficar? Que igreja eu vou ficar? Ah, mas ali é pequenininho, mas é ali que eu vou servir e que o Senhor vai fazer grandes coisas. Ah, mas eu vou nesse trabalho, mas nesse trabalho eu vou ganhar pouco. Mas é ali que eu vou te ensinar grandes coisas, você se fortalecer na coragem, vou te dar grandes, como fala, sabedoria. Clamas a mim, responder-te-ei grandes coisas firmes e grandes que não sabes. Clamas a mim que eu responder-te-ei. Eu vou te dar direção, não olhe para o dinheiro, não olhe para as dificuldades, não olhe para as coisas pequenas, porque eu é que trago para você sucesso, importância e validação. Porque o pai verdadeiro é aquele que deveria sempre fazer com que o filho crescesse e responder às perguntas, porque eles ficam na fase do porquê, não é? Por quê? Quando a gente se converte, a gente fica no porquê. Né? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Fica lá no pastor, né? Aí o pastor vai trazendo, porque somos pequenos cristos, nós temos que responder para as pessoas a Bíblia, a vontade do Pai. E é isso que o pai faz, ele vai respondendo até que o filho se torne mais independente, mais fortalecido, mais corajoso, mais entendido, e cada fase o pai está acompanhando, certo? E a gente para de acompanhar os filhos? Pai dá para guardar no armário, filho? Falar o ano que vem te ver? Não. A gente está todo dia pensando no filho, a gente está todo dia se preparando para ajudar o filho, para responder alguma coisa para o filho, para trazer uma informação para o filho, para que o filho avance nas suas etapas. Amém? Esse é o pai. Então você não precisa se preocupar, porque tudo que você desejar saber, ele vai te responder. Aonde? Na palavra dele. Mas você consulta a palavra dele? Porque ele é a palavra, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho, que ele vai te dar esse caminho de vida. Por isso você precisa estar ligado nesse Pai onisciente, que sabe todas as coisas. Porque o Pai, quando você é pequeno, o Pai sabe que você vai andar com a bicicletinha sem roda, que você vai tomar uns tombinhos. Faz parte os tombos da bicicleta. Quem já ralou o joelho? Foi difícil o metiolate? Saiu a alma do corpo assim? Mas faz parte. Deus sabe que você vai ter dias que você vai chorar, porque você não vai ver na frente. Mas Ele sabe que esse machucadinho é bom para você. Então, querido, não sinta ausente do Pai. Porque Ele diz, eu te amo. Porque eu te amei desde a fundação do mundo. Essa é a palavra de Deus para você. Amém. E você não está perdido, não está sozinho. É isso que você precisa guardar. Porque quando somos órfãos, o que nós pensamos? Na orfandade. Deus não me ama. Eu não tenho um futuro. Você não tem perspectiva na orfandade de ter uma casa, de ter uma família, de ter quem te ame, de ter uma direção, de ter uma proteção. O que você sente de um pai quando acontece alguma coisa na escola? O que o filho faz? Pai, me bateram. Pai, xingaram. Pai, comeram meu lanche. O pai é o protetor. Então você tem um pai protetor que você ora a ele e fala, está difícil. Senhor, está difícil essa luta, estão me perseguindo. Eu não estou conseguindo vencer. Você tem esse pai que te protege de todo mal, de toda mentira. Porque quando mentem sobre você, no tempo certo, ele te honra em público. Mas você precisa orar e esperar nele. Amém. Nesse tempo todo você está aprendendo porque você está se relacionando com ele e ele está te explicando na onisciência dele, quem ele é. O protetor que ele é e a provisão, porque quando você não tem o que comer, alguém aparece com pão para você. Amém? Amém? Quantas vezes você já se sentiu sem ter condições de comer, sem ter condições de pagar uma conta, e você está aqui hoje e tudo foi pago. Eu não sei você, mas eu fico muito empolgada com meu pai.
Eu fico muito empolgada com o que o Pai vai fazer. Porque Ele é provedor e vocês estão aí com uma cara. Amém. Amém. Quem foi dormir tarde ontem? Sabe que eu vou começar a fazer de sábado? Eu vou ligar para vocês 9 horas e falar, hora de dormir. Senão vocês vão dormir amanhã no culto. Ok? Então, queridos, eu fico muito empolgada com isso, porque o Pai, Ele vai te trazer, o Pai protetor, Ele vai trazer segurança. Você é inseguro? Você tem insegurança do seu futuro? Vai por terra. Vai por terra. Porque Ele é a provisão, o pão nosso de cada dia. A gente esquece do pão nosso de cada dia. A religião, queridos, vai sempre dizer para você que você não merece. Porque você pecou. A orfandade ela é tão terrível, a orfandade, que ela traz sempre uma culpa. Porque você errou, sabe a orfandade? Seu pai não te ama porque você errou, porque você não foi um bom filho, porque você não merece, porque você merecia, sabe o quê? Agora está lá na rua, na praça, pedir dinheiro, porque você não dá valor à sua casa. É sempre aquela culpa. Mas o seu Deus é um Deus, Pai, de graça, que Ele faz de graça para você, simplesmente porque ama você. Como foi o testemunho da Débora. Eu queria simplesmente fazer a mão com o alicatinho, o Senhor manda o homem na porta. É um Deus de graça, e você acha que muitas vezes você não merece, ok? Então eu acho incrível isso, de que você não precisa buscar ser performado, né? A gente deve se conformar com Cristo, com o Pai. E não ter uma performance da persona, quem você é aqui na Terra, para conseguir validação do valor, da importância que você é. Não pense que as pessoas que te dão tapinhas nas costas, das pessoas que te dão curtidas, das pessoas que dizem que você é maravilhoso, que você é maravilhosa, que eu tenho uma grande coisa para você, que essas pessoas muitas vezes estão sendo sinceras. Porque mais vale o amor e a importância que você tem de um Pai que é celestial e que é onisciente, onipresente, onipotente, do que as pessoas que você coloca a confiança neste mundo. Porque as pessoas que você coloca a confiança neste mundo, amanhã, se apertar o calo, ele rompe com você. Então a sua confiança deve estar aonde? O espírito da orfandade, queridos, está fazendo coisas horrorosas entre os cônjuges. A imagem do pai, a imagem do marido que devia amar a esposa, dar a vida pela esposa, não existe. A esposa que deveria amar o marido, acima de tudo, Deus e depois o marido, não existe mais. Os cônjuges hoje buscam interesses de validação, interesses de posição, interesses de provisão, interesses físicos. Onde está a sua conforma? Você está conformado com quem? Com a imagem e semelhança de Deus? Ou deste mundo que nós estamos vendo? Este mundo caído, este mundo caótico. Mas você não é órfão. Você tem a imagem e semelhança do seu pai. No seu DNA tem a essência de Adão e Eva. Nós temos a mitocôndria Eva, nós viemos do Senhor. E nós vamos para o Senhor. E a nossa forma é do Senhor. Por isso, as nossas atitudes, os nossos pensamentos têm que estar firmados nessa imagem, na confiança de quem somos e do pertencimento que somos. Porque
No momento que você entende que o seu pai é este Deus que te ama, eu não sei como você pode ficar com a alma muitas vezes abalada de que ele não vai prover, de que não vai acontecer. As nossas orações ele ouve, as nossas orações ele responde. Não é só a minha oração do pastor. A sua oração, vai lá no quarto, fecha a porta, fala com ele e ele te responderá. Clamas a mim, responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. Clama, Abba, pai, papai, eu preciso dessa resposta. E você não precisa fazer grandes performances para ele ouvir. Basta falar como a Débora falou. Eu queria fazer a unha. Eu queria os R$18. Abriu lá outra conta, tem 1.800, 1.000 vezes mais. Amém? Esse é o nosso Deus. E de repente ele queria até lembrá-la desse dinheiro e permitiu tudo isso. E às vezes ele não te dá algumas coisas muito grandes, como um pai, porque você vai desperdiçar. Você dá para Alice, na mão da Alice, R$200, R$500? Não, porque não é o momento dela ter na mão R$500, porque ela vai desperdiçar. No momento certo, o Senhor dá o pão de cada dia, no momento certo, o Senhor faz uma macarronada. Ok? Agora vocês ficaram felizes, né? Ok, querido, olha. O Pai dá limites. O Pai dá limites. Por que o Pai dá limites? Para a gente poder aprender. Então, quando Deus Pai te colocar algum limite, te limitar, você se alegra. Porque no momento que você entender o limite dele, que ele te responder, ele vai abrir uma porta para você comer uma macarronada. Ele põe limite, queridos. Porque é isso que eu estou falando. Não adianta ele dar alguma coisa se você não entender o propósito dele. Ele às vezes te dá, agora, esse momento, você tem um propósito. Agora, nesse momento, você está maduro para receber isso. Porque se ele te desse antes, você ia desperdiçar. Se ele te desse muito dinheiro, você ia desperdiçar. Agora, você vai receber o pão de cada dia e vai, fazer uma torta. Ok? Entende? Então, às vezes, Deus coloca limite para que você entenda o propósito, para que você seja preparado para o propósito. E quando Ele abrir a porta, você entenda como você vai caminhar ali, porque Ele vai te ensinar na onisciência dEle. Vai te proteger das astutas ciladas do inimigo. Ok? Ok, vamos caminhando para o fim. E aí, então, não se sinta jamais desamparado. Não olhe para o seu passado, porque Deus faz coisas novas. Queridos, uma promessa do Senhor dos últimos tempos, um grande avivamento, está em Malaquias. Deixa eu ver aqui. O versículo Puxa vida, eu me lembro que é Malaquias 3. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Veja, o maior avivamento. É Malaquias 3? Estou certa, né? Mais para baixo, acho. Por que o Senhor fala que no último avivamento, um dos últimos avivamentos, quando o Senhor vem para voltar, para trazer a sua família a Ele. Por que Ele fala assim? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque o maior problema da nossa humanidade é a orfandade. É distorcer quem é o Pai para você. O Pai Celestial, que é revelado no Filho. E é vivido através do Espírito Santo. A obra do Senhor é o Pai se revelar no Filho e se mover através do Espírito Santo, da Trindade. Amém? Amém. Então, queridos,
o grande avivamento vai trazer no coração o preenchimento deste amor, da paternidade. Porque quando o Pai é revelado, nós encontramos uma identidade. Somos filhos de Deus. E a restauração no seu coração vem a partir daí. As pessoas que não entendem e não se empoderam desta paternidade do Deus Pai, Pai Deus, muito difícil, vão sempre viver na falta de. Alguma coisa me falta. Eu não estou feliz com o que eu tenho. Eu preciso ter mais validação. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso ser protegido. Eu preciso pertencer a uma trupe, um grupo. Eu preciso pertencer ao grupo tal, porque eu vou ter mais projeção nas redes sociais, porque eu vou ter projeção no meu trabalho, porque eu vou confiar nessas coisas terrenas, em vez de confiar num Deus que dá o pão de cada dia, que dá provisão total, que protege você e que tem um propósito para você. Esse Deus onisciente tem um propósito. Esse Deus onipresente, ele tem a proteção. Esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, tem a proteção, onipresente, tem a provisão. Ok? Então, você entenda isso, não fica procurando culpa, não fica procurando vazio, não fica procurando se preencher com essas coisas. Se preencha com a identidade de quem você é. E se o outro não gosta de você, problema dele. É o outro que não gosta do seu pai. Se o outro não te valida, problema dele. Se o outro não te ajudou, problema dele. Se o outro não quer caminhar com você, problema dele. Se o outro não quer estar aqui, problema dele. Cada um precisa buscar a sua identidade de filho no Deus Pai. E você não tem que se importar porque a pessoa não gostou de você, porque você não é bom, porque você não é importante. Você é muito bom. Você é muito importante para Deus. Você tem muito valor. Porque algo que Ele pôs em você, Ele pôs só em você. Atributos em você, virtudes em você, que só você tem para este tempo, para tal comunidade, aonde Ele te pôs, aonde Ele te plantou, que você vai frutificar. Por isso, neste tempo, você está aqui para frutificar agora. Porque você amadureceu, porque Ele te trabalhou, porque Ele te respondeu, porque Ele te talhou, te pôs limites, mas também te ensinou grandes coisas, e nesse momento você está pronto para frutificar. Amém? Amém? Fique de pé, vamos orar. Onisciência, propósito. Onipotência, provisão. Proteção, onipresença. Um Deus presente que protege. Sim, eu vou colocar um vídeo de 1 minuto, só para vocês entenderem algumas coisas. Para estudar as gerações que vieram após, as gerações a partir do Jonathan Edwards, que é um grande pregador, grande evangelista, mas ele, com essas gerações dele, o impacto que teve, pensa assim, quando Jonathan Edwards estava discipulando seus filhos, ele estava preparando essas flechas para lançar no mundo. Contemporâneo a ele, tinha um rapaz chamado Max Jukes, que era um ateu convicto e criticava publicamente as pregações do Jonathan Edwards. E aí tem esse historiador que foi, então, comparar as gerações. Então do Jonathan Edwards, ele teve 1.394 descendentes. 3 descendentes se tornaram presidentes de universidades. 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos. 30 juízes. 100 advogados. 60 médicos. 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos e 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas. Sucesso total. Uma geração completamente formada
para influenciar, para... Gerações, né? Que o resultado disso são gerações impactadas. Marx teve 540 descendentes, 310 morreram como indigentes. Meu Deus! 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 desses 540 eram alcoólatras. E mais da metade das mulheres prostitutas. E que semente, desculpa dizer, que semente podre. Isso aí é uma árvore, uma raiz podre, porque depois, se pensar a existência dessa geração como uma árvore, a raiz decide tanto do lado de John Edwards como do lado do Marx. Quer dizer, você tem dois exemplos claros, como que a nossa conduta, a força do exemplo, da oração, essa força da família mesmo, porque só por servir a Deus já cai na abençoarei, amaldiçoarei até a terceira e quarta geração. E abençoarei 1000 gerações. Então, realmente, é fantástico. Amém? Esses compreenderam o Pai Celestial, porque foram ensinados. Ensina o teu filho o caminho por onde ele deve. Amém? Então, quanto que a partir de você, da sua geração, a sua posteridade é mudada. Não se preocupa com o passado. A partir da sua geração, as próximas gerações serão mudadas. Serão bem-sucedidas. Serão abençoadas. Amém? Amém. Querido Deus e Pai, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe cada um aqui com entendimento quem o Senhor é. Um Pai que provê, um Pai que protege, um Pai que cuida, um Pai que traz carinho, um Pai que é amoroso, gracioso, que dá direção, que responde todas as nossas questões, que fala conosco, que se relaciona conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bom. E eu te peço que agora, cada um aqui agora, Senhor, cada um aqui receba o entendimento e o discernimento de quem o Senhor é no coração deles. Que o Senhor visite as casas, visite as famílias, que a Tua presença seja palpável, que haja uma unção nova nas casas, uma unção renovada, e que haja salvação de vida nas casas, para ensinar os filhos dos filhos, os netos, bisnetos e tataranatos. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa semente seja abençoada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos fortalece para cumprirmos o nosso propósito. Senhor, nos fortalece para vivermos os dias difíceis, onde nós somos colocados, Pai, para refletirmos, para entendermos mais de Ti. Nós estamos, às vezes, limitados, porque o Senhor coloca limites para que a gente aprenda alguma coisa do Senhor. Pai, fala conosco, responde o que nós precisamos aprender e fazer para prosperarmos, Senhor, em nome de Jesus. Responde a nossa oração, porque a Tua palavra diz que se o Senhor estiver em nós e as Suas palavras estiverem, se nós estivermos em Ti, as Suas palavras estiverem em nós, tudo o que nós pedirmos, Senhor, nós receberemos. Então, Senhor, nós estamos em Ti. As Tuas palavras estão em nós, e nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abrir as portas para que a gente possa cumprir o Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos glorificar o Teu nome, glorificar o nosso Senhor e o nosso Salvador, para a Tua glória, Senhor. Nos cura das feridas do passado, que os pais que não foram bons. A partir de hoje, Senhor, nós queremos viver em alegria, porque nós temos um Pai que é Deus, e um Deus que é Pai. Nós queremos viver nessa alegria, que não importa o que fizeram, nós perdoamos, Senhor. E nós conseguimos resistir às tentações, porque o Senhor nos perdoou e nós conseguimos perdoar o próximo, Senhor. Então nos ajuda a resistir à tentação, Senhor, para que sejamos mais que vencedores em tudo. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe. Excelente semana para vocês. Amém.